Já quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel. Nós vamos ver alguns versículos. 1 Samuel capítulo 2, nós vamos ver o versículo 1 e o 2. E depois lá no capítulo 3 de 1 Samuel, primeiro capítulo 2, né? Versículo 1 e o 2. E depois, capítulo 3, nós vamos ler pelo menos uns 2 ou 3 versículos também. Do capítulo 3, desculpe, aí o versículo 4 ao 6, tá? Então, no primeiro capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 1 e o 2 diz assim, ó. Amém, irmão? Olha aí. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aleluia. Versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha minha, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aleluia. Versículo agora, capítulo 3, versículo 4 até o 6. Amém? Aleluia. Esse Robinho tá bem. O negócio aqui tá bom, irmãos. Tecnologia tremenda. O Senhor chamou Samuel e ele disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. Versículo 6 e último. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu. Filho meu, torna a deitar-te. E aí, se os irmãos quiserem continuar na sua casa de leitura, depois você continua, tá certo? Amém? Agora eu quero a sua atenção. Nós vamos conversar um pouco, inclusive, acerca desse texto maravilhoso, né, que eu acabei de ler. Os irmãos conhecem um pouco isso, inclusive a história. Muitos irmãos já ouviram, na verdade, muitas pregações acerca de Ana, né? Da vida de Ana, mulher temente ao Senhor, mulher de oração, uma mulher que tinha em seu coração sempre buscar ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, né? Os irmãos sabem que na história, lá no capítulo 1, ela era casada, na verdade, com Eucana, e ela tinha sua rival, que era Penina. O problema, na verdade, irmãos, é que Ana, ela não tinha como gerar filhos. Ela não gerava filhos, e todas as vezes, todos os anos, na verdade, quando ela subia juntamente com o seu esposo, mais a sua rival, né, Penina, para Siló, que era a capital, na verdade, religiosa de Israel nesse período, no período dos juízes, né, de Israel, porque aqui, de uma certa forma, era a teocracia, Deus regendo o seu povo por intermédio dos juízes, e eles iam anualmente a Siló para oferecer sacrifício, agradecer ao Senhor por tudo que Deus havia feito na vida deles. E lógico, a sua rival, né, Penina, ela sempre perturbava, na verdade, a Ana, porque o seu ventre era fértil, né, próspero. A gente e as mulheres hoje não entendem muito isso, e a sociedade na qual nós vivemos, porque isso também é questão de costume, né? Inclusive no passado, a mulher que ela gerasse muitos filhos, toda a sociedade olhava com bons olhos essa mulher, irmãos. E quando a mulher tivesse, por exemplo, acima de 8 filhos, aí o pessoal ia olhar para ela e falar assim, ó, por exemplo, né, ia dizer: puxa, essa mulher é abençoada por Deus, né? Porque ela tem muitos filhos, o ventre dela é muito fértil, Deus estende as mãos sobre ela. E toda mulher que não tivesse, irmãos, que não tivesse como gerar filhos, ela era dita como maldita, né? Que a maldição estava sobre ela. E Ana, irmãos, ela subia com a sua alma amargurada para Siló, juntamente com seu esposo, mais a sua rival, Penina, porque tinha muitos filhos, a Penina, né? E ela, incessantemente, ela orava ao Senhor. Incessantemente, essa mulher orava ao Senhor. E suplicando a Deus, e pedindo todos os anos: Senhor, abre o meu ventre, né?
para que eu possa gerar filho ou filhos, né? E um certo dia, irmãos, ela estava tão angustiada. Você sabe quando a gente... eu creio que você já se encontrou numa situação dessa. A alma tão abatida, tão dilacerada, que a gente não tem nem palavras para expressar perante o Pai. A gente ora com a alma, né? A gente ora lá, até balbucia os lábios, que nem Ana, mas nenhuma palavra sai da nossa boca. E foi justamente isso que aconteceu com Ana. Ela estava tão angustiada, tão abatida, por toda essa mazela que ela vivenciava por muitos anos, né? Mesmo tendo o amor do seu esposo, mesmo o seu esposo Eucana, sabe, nunca cobrou nada dela, porque o esposo, por exemplo, que se casasse com uma mulher estéril, ele podia devolver para a família, mas ele, como a amava, ele não devolveu para a família, irmãos, ele estava ali com ela, né? E sempre apoiava, inclusive até a porção, quando ele ia, anualmente oferecia ao Senhor sacrifício, por exemplo, a porção para Ana sempre era maior, sempre era especial, né? Mais do que Penina e seus filhos, compreende? Então, mesmo ela sendo amada por Eucana, né? Mas ela, infelizmente, a sua alma estava angustiada, abatida, justamente porque, lógico, irmãos, ela não tinha como gerar filhos, tá? E nessa oração, no momento da sua angústia, quando ela começa a orar, né, ao Senhor, a alma dilacerada, e só balbuciava os lábios, mas ela orava na alma. O Eli, o sacerdote, quando viu aquela mulher orando dessa forma, pensou até que ela estava embriagada. E isso ele externou para que ela ouvisse, né? E ela falou, não, a tua serva não está embriagada, mas a tua serva está com a alma batida, dilacerada, angustiada. E aí Deus, por misericórdia, usou o sacerdote ali, e quando ele externou aquela situação, ele disse, olha, que o Senhor te abençoe, né? E ela ali havia feito um voto com o Senhor, irmãos, que esse primogênito, esse primeiro filho, na verdade, ela iria oferecer ao Senhor assim que desmamasse. Assim que desmamasse essa criança, porque ela pediu um varão, né? Um homem, um neném do sexo masculino. Ela falou assim que ele nascer, ou seja, que ele desmamar, eu vou trazer para a casa do Senhor para que ele sirva perpetuamente ao Senhor. E passaram-se o período, irmãos, olha, puxa lá, a Bíblia fala lá, né, no capítulo 1 de 1 Samuel, que Eucana conheceu a sua amada esposa Ana, e Deus se lembrou dela, e ela foi justamente fecundada, fértil, né, e ali Deus permitiu que esse neném, essa bênção que ela esperava há tanto tempo, fosse gerada, irmãos, para a glória do Senhor. E olha que coisa linda, amados. Aí, no tempo oportuno, né, ela foi, quando desmamou, ela levou a criança lá para estar justamente agora perpetuamente com o Senhor. Uma das coisas que eu quero falar para você é assim, ó, aqui até alguns homens se empolgam quando a gente fala assim, poxa, Eucana tinha duas mulheres, né? Eucana tinha Ana e Penina. Irmãos, só para que deixe bem claro, nunca foi vontade de Deus, desejo de Deus que o homem tivesse mais que uma mulher. Nunca foi o desejo do Senhor, entendeu? Desculpa a expressão, vou até falar na linguagem chula, mas assim, ó, pode tirar seu cavalinho da chuva que você, homem, pensa que pode ter mais de uma mulher, não, pelo contrário. É um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 23 por diante, na verdade, Deus ele fala justamente acerca disso, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, sempre no singular, tá? Sempre no singular, nunca no plural. Quem fez, na verdade, essa mazela foi os descendentes de Caim, né? Lembra que tinha Abel e Caim, Caim foi e matou seu irmão Abel. Os descendentes de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 19, eles acharam por bem de vivenciar agora a bigamia. Ou alguns, né, bigamia, ou entre duas mulheres, ou a poligamia, que é mais de duas mulheres. Irmãos, eu fico imaginando, meu Deus do céu, se uma mulher, sabe assim, você tem que cuidar ela de todas as áreas, porque não é só você ter, né, para você usufruir, né, na intimidade e tudo mais, não, nada disso. Você tem que sustentar, você tem que cuidar, ser mantenedor do lar, né, porque essa responsabilidade é nossa. Agora você imagina um homem ter duas mulheres, três mulheres. À luz da Bíblia, irmãos, a gente pode analisar que nenhum desses homens, até mesmo os monarcas, né, de Israel,
eles foram felizes por terem mais de uma mulher. Por exemplo, Davi teve, mais acho que era 700 mulheres. Salomão teve 1000. Irmãos, olha, Salomão ele afundou o reino de Israel por consequência disso, porque todas eram princesas e elas gastavam muito, ele afundou o reino de Israel. Eu nunca vi em nenhuma parte da Bíblia um homem que pode ser feliz com mais de uma mulher. Não tem como. Tá certo? Então não é a vontade de Deus. Deus nunca aceitou isso. Deus apenas suportava. Inclusive o próprio Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, a linguagem que Jesus usa é assim, era por causa da dureza do coração do homem. Sabe? A dureza do coração do homem. Então Deus apenas suportava, mas no princípio não foi assim, né? Quando Deus criou Adão e Eva, né? Você pode analisar lá, é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Você entendeu? É isso que nós temos que entender. E em muitas passagens na Bíblia nós vamos analisar, irmãos, vamos analisar isso, né? A palavra de Deus fala em 1 Timóteo, né? Capítulo 3, versículo 2, e também no versículo 12, né? Um dos versículos, por exemplo, que eu citei, que é o 2, diz assim, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não é de 2 nem de 3, tá certo? Então essa é a característica. Também no mesmo capítulo de 1 Timóteo, no versículo 12, ele fala acerca dos diáconos, é a mesma responsabilidade, entendeu? Que ele pede para os bispos, que são pastores, ele também pede para os diáconos. Aí você pode dizer, puxa, mas é só para obreiro. Nada disso. Eu não sei se você sabe disso, mas eu vou te lembrar. Todo aquele que aceita Jesus, ele é diácono ou ecônomo. A palavra diácono ou ecônomo significa ser servo. Então, todos aqueles que são servos do Senhor, aqueles que laboreiam, que se gastam e se deixam gastar por amor ao reino do Senhor, ele tem que vivenciar essas mesmas responsabilidades que está sendo pedida por Deus por intermédio de Paulo a Timóteo, né, no capítulo 3, versículo 2, para os bispos, e depois no versículo 12 aos diáconos. Então nunca foi vontade e desejo de Deus que o homem tivesse mais que uma mulher, tá certo? E você como diácono, você como obreiro do Senhor, ou como ecônomo, você como um dispenseiro do Senhor, amado, você não pode ter mais de uma mulher, entendeu? Porque assim, olha, se Deus tirou o homem da costela, a mulher, né, da costela do homem, Deus gerou, né, mas porém na onisciência de Deus, isso também está lá em Gênesis, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 26, está no plural, Deus dizendo, façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Aí no 27 fala justamente sobre a mulher. Também, na onisciência de Deus, Deus já havia criado um homem e mulher, macho e fêmea. Não existe um maior que o outro, não existe um melhor que o outro, irmãos. O homem não é melhor que a mulher não é melhor que um homem. Tá certo? O homem ele pode ser intitulado à luz da Bíblia como cabeça do lar, como sacerdote do lar, mas a mulher também é uma sacerdotisa. E é importante que cada um de nós, cada um dos irmãos, cada serva de Deus, possa exercer o seu papel para que usufruam, para que possam usufruir de um pedacinho do céu aqui na terra, meus irmãos. Tá certo? Então não é vontade de Deus. Em Tito também fala isso, né? Título 1, versículo 6, fala que também o pastor, o obreiro, o cristão, o homem de Deus, seja irrepreensível, seja marido de uma só mulher. Tá certo? Lá em Efésios capítulo 5 também fala sobre o amor, né, que o homem deve ter pela mulher, que Deus pedindo para mim e para você, homem, que você ame a sua esposa, que você honre a mulher que Deus ha te dado. Tá certo? Então não é 2, nem 3, é apenas uma. Lá, Eucana, na verdade, entendeu? Por infelicidade, né, já estava aculturado, infelizmente, essa mazela. Eu falo do homem ter mais que uma mulher, a bigamia, né? Que, como citei, não é a vontade de Deus. Por que eu falo mazela? Porque, irmãos, é maldição, é tribulação, irmãos. Não é de Deus. Se Deus tirou a mulher, sabe, da costela do homem, então, entende-se, sabe? Estou parafraseando assim, quando o homem se casa e a costela dá certinho ali, entendeu? O corpo está completo. É por isso que ele fala em Gênesis 2, né? Que deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão, 2, torna-se um. Entendeu? 2 torna-se um. Passa a ser justamente uma só carne. Como é que você pode, os homens do passado, né? Querer mais de uma mulher, irmãos?
Aí torna-se um corpo horrível, não uma costela de fora, é horrível, não tem como. Então, meus amados irmãos, sempre foi o desejo de Deus. Então, que você possa amar a sua esposa, valorizá-la, em nome de Jesus. Porque Ana, na verdade, a sua opositora, a oposição, que inclusive ela cita, né? Na sua oração, no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 2, a sua opositora, ou seja, toda a oposição que ela enfrentava, na verdade, era Penina, né? Mas ela agrada a Deus, agradece ao Senhor pelo milagre, por Deus ter aberto o seu ventre, e é isso que eu quero que você entenda. Você não pode desistir dos seus propósitos, você não pode desistir daquilo que você tem apresentado ao Senhor, você tem buscado, você tem suplicado ao Senhor. Não pode, irmãos. Você não pode retroceder em suas convicções, ainda que tudo pareça impossível, ainda que tudo pareça, sabe, não ter solução. Você precisa orar, eu preciso, nós precisamos persistir. É insistir, persistir, nunca desistir das nossas orações a esse Deus poderoso. Tudo que você pede ao Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus, você vai receber. Entendeu? No tempo oportuno você vai receber. A não ser que seja uma coisa, sabe assim, sobre-humana, esquisita, que vai te prejudicar, que vai prejudicar alguém, lógico que Deus não vai responder, né? Ele é pai e ele sabe o que é melhor para mim, para você, para todos nós. Mas uma coisa que você precisa entender, se algo que, sabe, maravilhoso, imensurável, concernente ao incorruptível, você pode ter certeza que Deus vai ouvir a tua oração, rapaz. Não deixa de orar, não deixa de persistir na oração. Continue persistindo, continue orando para que Deus possa, quem sabe, salvar o esposo, os filhos, né, ou a esposa, ou algum parente, alguma pessoa que você sabe que precisa ser alcançada pelo Senhor, quem sabe que as suas orações têm sido feitas por algum problema na justiça, né? Algum problema, quem sabe, psicossomático, algum problema, alguma enfermidade. Querido, não desista, continue orando. Interceda, bata na porta até papai, sabe, operar um milagre. Operar um milagre, meu irmão, em nome do Senhor, tá certo? E aí, amados, olha, no tempo oportuno, quem é que surge? Samuel. Oh, que coisa linda, irmãos. E aí ela vai, quando Samuel desmamou, ela leva Samuel, irmãos, para o sacerdote Eli, né? E quando eu estava lendo essa passagem, eu fiquei imaginando como era lindo, né? Lógico que ela sentiu, como mãe, né? Pegar o seu primogênito e agora deixar ali perpetuamente, né? Ali na casa do Senhor, ou seja, para ser um sacerdote também do Senhor. Mas todo ano ela ia lá e levava uma túnicazinha, olha que interessante, ela mesmo fazia túnica, levava para o seu filho. Imagina só, pequenininho, né? Aquela criança vestida com roupa sacerdotal, coisa linda, né? E aí Samuel foi crescendo, irmãos, crescendo, e até mesmo porque Deus tinha um plano pela situação que Israel estava vivenciando. Até o sacerdote Eli já estava aquém da vontade de Deus. Ofre e Finéias, né? Os filhos de Eli, e também, irmãos, fazia bobagem, desagradava ao Senhor, pecava inclusive de frente ao tabernáculo, se prostituindo, fazendo o que não devia, entendeu? Desagradando ao Deus Todo-Poderoso. O sacerdote Eli, juntamente com seus filhos, não mais ouvia a voz de Deus. E quando Samuelzinho já estava, quem sabe, um adolescentezinho, né, que é no capítulo 3 que nós lemos, do versículo 4 até o versículo 6, mas vai mais adiante, né? Foram, acho que se não me falha a memória, 3 vezes que Deus falou com ele. Entende-se que é por intermédio de sonho. Quando ele acordou, ele pensava que era o sacerdote ali que estava o chamando, né? E ele foi justamente lá por 3 vezes. Na terceira vez, o sacerdote ali falou assim: olha, quando você ouvir a voz, você diz assim, ó, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi justamente o que ele fez. Na terceira vez, quando ele ouviu a voz, né, o chamando, ele falou, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com ele, irmãos. Interessante que quando nós somos crianças, né, crianças espirituais, que a gente não consegue entender muito a voz de Deus. Você é criança, na verdade, às vezes você ouve muitas vozes e você pensa que é de Deus e não é de Deus, irmãos. Não é a voz de Deus. Como ovelhas, né, como cordeiros, os mais novinhos na fé que somos, o que é que a pessoa vai pensar? Puxa,
A Bíblia fala, aliás, né, que ela conhece a voz, a ovelha, tanto a ovelha como o cordeiro, conhece a voz do pastor, não é não? Tá certo? Então, o segredo justamente é esse, é você cada vez mais, irmãos, estar sempre ali, né, próximo ao pastor, para que você realmente não tenha confusão na sua alma, para que você saiba realmente quem está falando com você, tá certo? Porque quem conhece o pastor, quem conhece o Senhor, irmãos, não é confundido. Um dos maiores problemas da verdade, irmãos, de uma pessoa não crescer, porque não é o tempo de evangelho que vai fazer com que você cresça. Não é o tempo de evangelho que vai dizer que você cresceu, que você amadureceu, não. Pelo contrário. O que vai fazer com que você cresça, com que você amadureça, que você não seja ludibriado nem por você, ou seja, nem por sua alma, nem por Satanás, e nem por qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento aí, sabe, imaturo, superficial, maligno, é você conhecer o Deus que você serve. Viu? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, você já sabe, se você lembrar, conhecereis a verdade vos libertará. É muito importante que nós conheçamos a palavra, prossigamos em conhecer a palavra, irmãos. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra, não tem como a sua alma lhe enganar. Não tem como Satanás te enganar, não tem como você se deixar levar por qualquer vento de doutrina, você está crescendo. Pedro fala isso também, lembra? Apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2, a primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, né, capítulo 2, versículo 2, desejais afetuosamente como meninos novamente nascidos o puro leite espiritual, a fim de que por ele crescerdes. Como é que nós crescemos, irmãos? Pela palavra. A palavra, na verdade, ele é o leite espiritual, ela faz com que você cresça, com que nós cresçamos. Nós precisamos amar a palavra, irmãos, porque quando criança, sabe, a gente se empolga com tudo. Paulo, inclusive, ele fala isso aos irmãos em Coríntios, né? Lembra Paulo falando isso aí aos irmãos de Coríntios, até no capítulo, se não me falha a memória, acho que é o 2, ele começa, 2 e 3, ele começa a dialogar com os irmãos ali em Coríntios, e ele fala justamente sobre a imaturidade dos irmãos de Coríntios. Sabe, até os dons se manifestavam ali naquela igreja, uma igreja aparentemente madura, avivada, por ter os dons espirituais sendo manifestos ali, havia cura, profecia, né? Dons de maravilha, é coisa linda, irmãos, coisa tremenda. Mas quando Paulo fica sabendo, né, de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, ele falou, puxa, vocês são meninos, vocês são imaturos ainda, né? São carnais. A pessoa que é carnal, ela é imatura, irmãos, ela é criança. A pessoa que é carnal, a pessoa que pensa carnalmente, sabe, ela é imatura. E Paulo bate firme nisso, para que os cristãos, na verdade, lá de Coríntios, eles possam realmente amadurecer. Amadurecer, porque se não amadurecer, irmãos, é problema. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e o 3, olha o que ele fala. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou menino, né, em nada difere do escravo. Nada difere, irmãos. Você mesmo sendo herdeiro, sabe, mesmo sendo herdeiro, mas se infelizmente você não entender justamente isso aí, acerca da maturidade, não vai divergir, não vai ter diferença nenhuma do servo, do escravo. Então existem pessoas que não entendem que há uma urgência enorme para que amadureçamos, irmãos. Quando Samuel amadureceu, quando Samuel foi orientado, sabe, pelo sacerdote ali, ele passou a amadurecer naquele momento que ele passou a conhecer, entender quem estava falando com ele, que não era um homem, mas era Deus falando com ele. Então, quando Deus falar com você, você não vai ter dúvida nenhuma que realmente é Ele que está falando com você. Essa conversa fiada, irmãos, de profetada que, sabe, como se fosse jogando a rede, né? Falando um monte de asneira, de bobagem que não tem respaldo bíblico, e aí você pensa que é com você, você fica com dúvida, Senhor, será que o Senhor está falando comigo? Irmãos, quando Deus fala com os seus filhos, você não vai ter dúvida nenhuma. Quando você conhece a voz do seu Deus, quando você conhece a voz do seu pastor, entendeu? Deus é o pastor por excelência, irmãos, Ele é nosso pastor. Então que Deus tenha misericórdia de mim, de você, que nós possamos cada dia, sabe, lógico, paulatinamente crescer em quê? Em graça, em conhecimento, irmãos. Sabe, você tem que ter uma vida de oração, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, mas também a palavra de Deus. Temos que nos alimentar da palavra, irmãos.
O que faz com que nós tenhamos maturidade é a palavra. Entendeu? Os irmãos lá, como eu citei, torna citado em Coríntios, os camaradas eram aparentemente uma bênção. Uma bênção. Entendeu? Lá em Coríntios capítulo 3, os camaradas eram uma bênção aparentemente, mas aí brigavam entre eles, tinha grupos, né? Como se fossem facções partidários. Ah, não, eu sou de Apolo, outro é de Silas, outro é de Paulo. Paulo falou, presta atenção, meus irmãos, não foi eu que pereci no Calvário por vocês, não. O que sou eu, o que é os demais? Nós não somos nada, irmãos. Um trabalhou na terra, outro plantou, mas quem dá o crescimento, na verdade, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que trabalha no seu coração, se você der lugar, para que você amadureça, para que você cresça. Um cristão que guarda rancor, um cristão que tem dificuldades de perdoar, ele não amadureceu ainda, irmão, não cresceu. Ele ainda é superficial, ele ainda é menino ainda, entendeu? Porque como é que a gente conhece a árvore, né? É pelos frutos que nós conhecemos, né, entendeu? Que árvore é. Então é por isso que nós precisamos, na verdade, irmãos, cada dia amadurecer, crescer realmente, tá certo? Deixa as bobagens, sabe, as infantilidades, ouça a voz de Deus realmente. E sabe qual que é a profecia por excelência? A palavra de Deus, meu irmão. As pessoas estão se deixando levar por profetados, até a profecia, se você quer saber, ela tem que ter respaldo bíblico. Entendeu? É para exortar, consolar e edificar. Passou disso aí, ou é do homem ou é do diabo, irmãos. Ouça realmente, aprenda a ouvir a voz do seu pastor, a voz de Deus. Que você não vai se decepcionar, você não vai ser ludibriado. Existem pessoas que estão aí frustradas, abatidas, revoltadas, afastadas do Evangelho, porque não conheceu a voz do seu pastor, não conhece a voz de Deus. Pensou que era Deus falando, mas por não conhecer as Escrituras, se deixou, sabe, ser levado pelas bobagens, das mentiradas. Tá certo? Aquele que mentiu, que profetizou, deu as profetadas dele, vai pagar diante de Deus. Vai pagar nessa vida e muito mais a vindoura, irmãos, porque fez com que algumas pessoas até se desviassem dos caminhos do Senhor. Mas a pessoa imatura também que se desviou, ela está condenada, irmãos. Então amadureça, cresça em nome de Jesus. Não deixe de orar que nem Ana, porque depois que Ana orou, fez um voto com Deus, não é obrigado a você fazer um voto com o Senhor, mas ela fez um voto com Deus. Deus abriu o seu ventre, deu o seu filho Samuel. Samuel, irmãos, ele foi sacerdote, profeta e juiz para Israel. Coisa linda, linda. Fez assim uma obra tremenda para o Senhor, tá certo? Então, que Deus nos ajude, que Deus me ajude e te ajude, irmãos. Que você guarde no finalzinho, sabe, esse versículo que eu tenho de qual é salteado, que é 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. É muito importante que você guarde ele no seu coração. Desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de que por ele crescerdes. Então, qual que é a melhor forma? Qual é a forma de crescer, pastor? É pelo poder da palavra de Deus. Ame a palavra, ore, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor, que você não vai ser ludibriado, não vai ser enganado. Amém, meu amado? Deus abençoe a sua vida, que Deus continue a estender os seus potentes mãos sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família, amém? Que você tenha uma excelente semana, no nome de Jesus.